Meu Deus, não fazem isso. É nisso. Muito bem. Doutor Cristianacho, então a Indra volta a ser a preferida da CNE, exatamente num país onde os resultados são frequentemente contestados pela oposição. Esta decisão, doutor Cristianacho, pode agravar o clima de desconfiança política? Oh, Festo, eu penso que a Indra é uma parte pequena do processo eleitoral. Embora uma empresa contestada, como disse o doutor Anselmo, geralmente atua nos países da América Latina, e nós sabemos que os países da América Latina são também dos mais corruptos que nós temos: Guatemala, Panamá, Costa Rica, Brasil, apenas esses países, né? Em África foi o Guiné-Bissau, Congo Democrático, e nós também sabemos como é que são as eleições nesses países. Mas eu acho que a Indra atua conforme as condições que encontra no local, conforme as instituições que lhe permitem atuar como atua. Então está a dizer que o problema não está exatamente na Indra? Não, o problema não está na Indra. A Indra é uma empresa de tecnologia, telecomunicação, enfim, auditoria de sistemas informáticos e com muitas inovações, embora tenha levado uma multa, creio que em 2020, de 16 milhões de dólares, acredito eu, salvo erro, porque as contas deles não batiam certo, né? Portanto, foi logo depois de conseguirem de assinarem mais um contrato aqui conosco, né? Dá a crer que qualquer coisa aí na movimentação financeira que estava a dar a mais e que não haviam declarado. Ora, posto isso sobre a Indra, eu não olho para a Indra como problema, eu olho para o nosso sistema, o sistema das nossas instituições. Em vez de eu falar da UNITA e as suas reclamações, eu vou falar de um professor que também foi professor do Dr. Mabanza, Dr. Agostinho Santos. Quem acompanhou o que aconteceu com o Dr. Agostinho Santos, pelo facto de ter se candidatado para o cadeirão máximo da CNE, vai perceber o que eu quero dizer. Dr. Agostinho Santos candidatou-se para o provimento, concurso curricular para o provimento do cargo do presidente da CNE e viu a serem retiradas da sua pontuação 47 pontos. E aí começou o grande problema. Dr. Agostinho Santos reclamou diante do Conselho Superior da Magistratura, que era o órgão que esteve a realizar o processo curricular, o concurso, e esse órgão não respondeu, não se pronunciou. Que era a via graciosa que ele tinha para poder reclamar, né? Não respondeu. E quem era o presidente nessa altura desse concurso, da mesa de júri, era o Dr. Joel Leonardo. E ele começa com a via graciosa, não consegue resultado, vai para a via judicial, interpõe uma ação no Tribunal Supremo. E o Tribunal Supremo faz adormecer aquele processo. O que é que ele faz com isso? Ele interpõe um recurso de inconstitucionalidade por omissão, que é permitido por lei, ou seja, quando um tribunal retém um processo por um largo período de tempo e tratando-se de direitos fundamentais, são inadiáveis, o indivíduo pode interpor um recurso extraordinário de inconstitucionalidade por omissão. E ele faz isso para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional emite um acórdão que era o 664, salvo erro, mas eu acho que é isso, era o acórdão 664, a dizer: olha, nós não podemos apreciar o seu pedido porquanto ainda não há uma decisão do Supremo. Erro, não deveria ter feito isso, porque à luz do artigo 28 da Constituição da República de Angola, sempre que um cidadão vir-se lesado nos seus direitos, ele tem a tutela jurisdicional para ver salvaguardado o seu direito. E, sobretudo, quando estamos a falar da denegação da justiça. O tempo era curto, era necessário que a situação fosse resolvida. Mais grave do que todo esse processo é que depois ele interpõe recurso onde o contendor com ele passa a ser o juiz-presidente. Ou seja, o doutor Joel Leonardo, que na altura era o
o presidente da mesa de júri, que era o contundente com ele, porque ele tinha que responder, ele e a sua equipa colegial tinham de responder as questões colocadas por esse candidato. Ele depois vai para o Supremo e vai para o Conselho Superior da Magistratura, e aí complica muito mais ainda as coisas. O Supremo é quem deveria ter apreciado o recurso do doutor Agostinho Santos, de feliz memória. Encontra lá o próprio diabo, que ele estava a fugir no processo curricular. E depois, no Conselho Superior da Magistratura, encontra a mesma figura. Resultado, o senhor leva em vez de ver as suas questões respondidas, ele vê um processo disciplinar contra si, com uma suspensão de 190 dias ou 120 dias, com retirada do salário, inclusive com proibição de colocar os pés no local de trabalho. Ora, isso é que é o problema. Por que é que houve esse calvário todo? Por que é que as instituições não funcionaram? Por que é que os tribunais não se pronunciaram? Por que é que o senhor atravessou um deserto, inclusive acabou por perder a vida e sequer teve honras do tribunal, onde ele estava jubilado, e do tribunal só vi lá os ex-colegas jubilados, enfim, e não vi as honras porque eu estive nesse funeral. Portanto, esse é o grande problema. O problema são as instituições. O problema é a CNE, que tem autoridade e não a exerce porque não lhe convém. Vou dar um exemplo. Quando há campanha eleitoral, as regras da campanha eleitoral, o tempo de antena, a movimentação dos partidos políticos são regidos pelas leis do processo eleitoral, e nessa altura quem comanda esse processo todo é a Comissão Nacional Eleitoral. Tem a responsabilidade de sancionar, de recomendar e de impedir que determinados atos sejam praticados. Por acaso alguém conhece algum pronunciamento da CNE relativamente ao tempo à violação do tempo de antena que ocorre na televisão pública de Angola? Não, eu não conheço. Por acaso alguém conhece algum pronunciamento da CNE ou alguma interposição de ação por conta da inviabilização da atividade de um partido político na oposição, pela polícia, pela administração local, enfim? Portanto, as nossas instituições, e mais, eu tenho falado sobre o recurso sobre a reclamação dos resultados eleitorais interposto ao Tribunal Constitucional, com uma resposta absurda de a lei não prevê a recontagem dos votos. Óbvio, não prevê, mas a lei prevê que sejam revistos e aceitos todas as provas em direito, em exceção aquelas que são ilegais. E o tribunal, a dizer que a lei não prevê a recontagem do voto, coloca de parte as atas eleitorais, que são únicas provas que existem para se aferir o que se reclama, a lei praticou a denegação de justiça. Portanto, a Indra é uma parte pequena que se aproveita do terreno que encontra e faz a negociata que for possível, mas o grande problema que está aqui é a CNE. O doutor Manico foi provido de forma ilegal, e não por culpa da Assembleia Nacional. Estou a me referir em 2020, acredito eu, porque havia um recurso interposto pelo processo de provimento, e ele não podia tomar posse. Os órgãos que haviam feito o concurso interpuseram mesmo assim a informação à Assembleia Nacional, e o senhor foi provido, mesmo sabendo que não devia. São essas coisas que colocam em causa. Por quê? Porque havia um interesse político em manter o senhor Joel Leonardo, e por questões éticas, uma pessoa daquela, questionada tal como vem sendo e foi, não devia voltar a ser colocado naquele órgão. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,